parte aí, faz parte da história da Igreja Nova Vida. Eles não são convidados ao acaso, na verdade. Os preletores do mês do aniversário da igreja é sempre alguém que tem, de alguma forma, alguma identificação com a nossa igreja, com a nossa história. Então a diaconisa está aqui, e aí ela querendo falar, né, ela, na verdade, né, o esposo dela, né, fez parte dessa história também, e aí descansa no Senhor hoje. Né, era xará meu, e aí nós temos aí o prazer de estar recebendo aqui a diaconisa Fátima para estar nos abençoando. Então, minha irmã, se tu uma bênção neste dia. Como o pastor Renê fazia, qual o tema de hoje? Qual o tema da palavra de hoje? Igreja Raiz. Então, presta atenção aí que o Senhor quer falar contigo nesta manhã. Diaconisa, que o Senhor te abençoe nesse dia, tá? Amém. Deus abençoe você. Se tu uma bênção. Amém. Bom dia, igreja. Louvado seja Deus, né? Quando a irmã Jaísa me chamou, eu fiquei pensando, Deus, que responsabilidade. 27 anos, já é uma igreja adulta, né? Antes de qualquer coisa, eu trago um abraço da Nova Vida do Joque. Nós também estamos em aniversário lá e estamos completando 20 anos. Estamos ali meio que coladinha, né? Com a diferença aí, uma margem aí de 7 anos, mas estamos caminhando também, né? E eu louvo a Deus por isso. É uma honra estar aqui nesse período do aniversário. Eu fiquei imaginando, a gente de verdade faz parte dessa história, né, da igreja. O pastor Jorge, o pastor Renê eram muito amigos, confidentes, vamos assim dizer. E havia uma troca muito grande. O pastor Renê vivia lá, Jorge cá, e a gente participava de todas as atividades, estávamos sempre juntos. Tinha um momento que a gente saía, né, para um lazer juntos. E foi um período assim muito bom. Como tudo nessa vida tem um tempo, né? Então nós já não estamos mais no tempo de ser crianças. A igreja cresceu. E o mais lindo que esse aniversário, queridos, ele não é desse prédio, mas é seu, porque você é a igreja de Cristo. O Senhor habita em você, né? Por isso, nós vamos falar assim, eu fiquei pedindo a Deus uma direção sobre o que iríamos falar, porque aniversário, né, você tem que... Mas Deus me deu essa palavra e eu gostaria assim que vocês ficassem atentos, porque vai requerer da igreja posicionamento, né, escolhas, e nós vamos estar aí nos preparando para isso. Eu louvo a Deus por esses 27. E falando de igreja raiz, me fez lembrar tantas coisas, porque uma liderança que está num espaço, né, e junto com uma igreja espiritual, ele precisa manter as suas raízes firmes no Senhor e prosseguir. O tempo é longo e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a permanência dessa liderança, mas enquanto durar, a gente sabe que Deus está sustentando, Deus está renovando, Deus está restaurando, avivando. E quando eu olho para o pastor Renê e sua esposa, como conheço já há tantos anos, não só 27 anos, muito mais desde Alcântara, né? Então a gente vê assim, as raízes deles estão no Senhor. Não é uma igreja qualquer, não segue qualquer sorte de doutrina, eles seguem a palavra. É um casal sério, respeitável, um casal que procura viver as verdades de Cristo para orientar a igreja de Cristo aqui reunida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Por favor, abra sua Bíblia aí em Lucas 8. Nós vamos ver um texto aqui. Todos acharam? Vai aparecer ali também, né? Então, nós vamos ler aqui a partir do 12, tá? Amém? Misericórdia, socorro. Vamos lá, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. A que caiu
à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Versículo 13 diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Versículo 14: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Paizinho querido, estamos aqui na tua presença. Tudo já foi preparado, tudo já está organizado por ti, e nós estamos aqui atentos para ouvir a tua voz. Não quero falar nada de mim, a não ser a teu respeito, o reino de Deus. E que todos nós, Senhor, nesse momento, possamos estar atentos à tua voz, não à minha voz, mas à voz do Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que seja repreendido tudo que queira nos atrapalhar. Porque é nesse momento, Senhor, que nós queremos ouvir, não apenas ouvir, não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Que essa semente, que é a tua palavra, ao cair no nosso coração, que esse coração seja afofado, Senhor, a terra desse coração seja afofado, e essa semente venha germinar, venha crescer, florescer e frutificar. Pai, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Diga: eu sou a igreja do Senhor. Eu queria, antes de explicar um pouco sobre essa passagem, eu queria falar com você o seguinte. Você sabe o que é igreja? Claro, né? Sabe. Nós aqui acabamos de falar. Eu sou a igreja do Senhor. Existe, e eu não vou falar dessa igreja, existe um espaço físico, e eu não estou falando de um lugar, quer dizer, nesse momento, fisicamente, eu estou falando de um lugar, de um espaço e de uma, vamos dizer, instituição, organização, que é uma igreja que a gente diz física, né? Onde nos reunimos, cuidamos desse espaço com muito amor e carinho, porque a igreja de Cristo se reúne ali e é onde Deus vai estar presente. Essa é a igreja física. Mas a igreja espiritual é totalmente diferente. Ela não é um prédio, não é um espaço, não é uma instituição. Ela é formada de pessoas de carne e osso, como eu e você, imperfeitas, pessoas falhas, pessoas que precisam tomar decisões, seguir um caminho. Então, essa é a igreja de Cristo. E até porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, né? Ele habita num lugar onde Ele construiu. E você é essa construção do Senhor. Por isso você jamais pode dizer: eu não sou nada, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Muda o seu linguajar. Não é assim. Você é o templo de quem? Do Espírito Santo. Nós somos o templo do Senhor. Então, queridos, nós temos que começar já a ir mudando um pouco aqui na nossa mente as coisas. Amém? E aí nós entendemos, então, baseado de que somos o templo, de que o Senhor habita em nós, então nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, né? Ele é o cabeça, Ele é o centro, Ele é a base, Ele é o modelo,
Modelo onde a igreja, ela inspira, ela copia e ela ensina. Porque aqui na palavra de Deus está tudo escrito. Isso aqui é o nosso manual de vida. Quando a gente compra um aparelho, um eletrodoméstico, uma coisa assim, vem um manual. Alguém aqui tem hábito de ler manual? Ninguém, quase ninguém, né? Meu marido lia de ponta a ponta. Era difícil um produto dar defeito, a não ser que viesse de fábrica. Mas por erro de uso, não, porque ele lia tudo. Então eu invejava, falei, nossa, você tem uma paciência para ler esses negócios? Mas eu acabei assim pegando um certo hábito dele, não de ler tudo, mas o básico, né? Pelo menos aprender a ligar, desligar, limpar e tal. Então isso aí. E nós precisamos entender, queridos, que Jesus Cristo, ele é esse modelo. E tudo que o Senhor quer que façamos está escrito aqui nesse manual. É só seguir. Quer ser feliz? Quer viver bem? Pega esse manual e começa. Ele é como um espelho na nossa vida, né? A palavra de Deus é isso. E lá em João 15, 4, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permaneceres em mim. Então, queridos, nós entendemos que a nossa vida está em Cristo Jesus. Toda a seiva, todo o verdor, tudo o que precisamos, todo nutriente vem do Senhor. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Nós entendemos que somente em Jesus nós temos vida, não há em outro. E ele mesmo diz, sem mim? Então, querido, acabou. Você não precisa de saber mais nada, é só isso. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. Então, fica atento. Amém? Fica atento. E aí, baseado nessa pergunta sobre igreja, que eu falei, que você é a igreja de Cristo, aí eu pergunto a você, e a mim também, né? Que tipo de igreja eu sou? Ou que tipo de igreja eu quero ser? Nós vamos falar aqui de algumas igrejas. E você já vai ficando atento para saber onde que você está, o que você quer, para onde você quer ir. Né? Então, eu quero ser uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que adora, uma igreja que ora. Ou eu quero ser uma igreja que ensina, que aprende segundo a vontade de Deus. Uma igreja raiz. Que igreja eu quero ser? E aí nós voltamos aqui para o nosso texto, porque você já deve ter entendido que nós estamos falando sobre a parábola do semeador. Geralmente a gente usa essa passagem para um evangelismo, né? Falar para os novos convertidos e tal. Mas Deus me deu uma inspiração para falar sobre... Ele fala aqui sobre 4 tipos de semente. Ah, eu enfiei o dedo aqui, já furei. É mais prático. Obrigada, querida. Esse texto, o Senhor falou sobre um semeador que saiu a semear, e cada semente caiu num lugar. E depois que terminou tudo, que Jesus estava ali com os seus discípulos, eles se achegaram ao Senhor e provavelmente falaram, mestre, o que o senhor quer dizer com isso? Com essa parábola? Não entendi, não estou dizendo que eles falaram assim, né? Eu que estou aqui conjecturando. Então o Senhor começou a explicar para eles exatamente o que estava acontecendo. E nós vamos perceber que Jesus ali está falando de frutos, está falando de raiz, está falando de semente e está falando de árvore, né? Então, nós vamos estar aí falando de 4 igrejas que são pessoas. Não estou falando de prédio, não, tá? Entenda isso. 4 igrejas, pessoas. Nós vamos falar e vamos pensando já qual dessas igrejas que eu quero ser. Nós vamos falar das 2 primeiras igrejas que não têm raiz, logo elas morrem. E as outras 2 igrejas, as 2 últimas, elas têm raiz. Uma com raiz rasa
e outra com raiz mais profunda. E aí nós vamos começar a nos situar e precisamos entender que o que eu vou falar agora é algo que funciona na nossa vida em todo sentido. Nós precisamos nós vamos ver aqui 3 coisas importantes. Nós vamos ver igreja por igreja, né? E aí você vai entender exatamente o que cada uma representa, ok? Então, vamos lá. Nós podemos ver o seguinte, primeira coisa importante, preste atenção. 3 passos importantes que eu preciso dar, e isso em tudo na minha vida. Primeira coisa que eu tenho que fazer, em tudo, diante de uma situação que eu vou viver ou que eu estou vivendo, eu preciso me posicionar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, me posicionar. A segunda coisa é fazer a minha escolha. Eu me posicionei diante do problema, agora eu vou fazer a minha escolha do que vai ser. E a terceira coisa que acontece é o resultado das 2 primeiras, do meu posicionamento e da minha escolha. Então, essa terceira coisa, sendo o resultado, eu vou, fazer com que aconteça. Em cima disso, eu vou atingir o meu alvo. Seja dependente da minha escolha, eu vou prosseguir vivendo algo bom ou algo ruim. Está dando para entender? Então, a minha escolha é que vai definir o terceiro passo do que eu vou viver. E vou perseverar. Assim, vamos dar um exemplo. E quando eu for falando das igrejas, vocês automaticamente vão situando, né? Vamos imaginar um exemplo, tá? Vou usar assim em casamento. Eu quero me casar, eu preciso, né? Não quero não, tá, gente? E eu preciso me posicionar. Então, eu me posicionei. Eu quero me casar. Agora eu vou fazer a minha escolha. Quem vai ser o meu marido? Como que vai ser? E eu começo a trabalhar em cima dessa escolha. Escolhi. E agora, a terceira, eu vou viver o resultado disso tudo. Pode ser bom ou pode ser ruim. Eu posso escolher uma pessoa pela aparência, né? Ah, é um bom marido, é um cara legal, é bonito, tem dinheiro, não sei o quê, vou casar. Mas depois você vai ter que perseverar, você vai ter que viver aquilo que você escolheu. Então, por isso que eu digo que isso é muito importante, tanto na vida secular como na nossa vida espiritual. Amém, igreja? Estamos entendendo? Então, baseado nisso, nós vamos então falar da primeira igreja. A primeira igreja, ela está no versículo 12, que diz assim: o que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo, arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo seja salvo. Então, essa primeira igreja, nós vemos que ela não tem um coração fértil, é incrédula, ela não atinge ali o seu alvo. A sua semente que caiu nela não penetra, não é um solo fértil. Então, logo, ela não germina e ela morre. Então, é uma igreja que é simpatizante. Para ela, tanto faz, ela prefere o mundo, né? Vamos assim dizer. A segunda igreja está no versículo 12. Eu não perguntei quanto tempo eu tenho, irmão Jorge, que horas que termina. A segunda igreja, ela está no versículo 12. Obrigada. Ela está no versículo 12, que diz: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir... Não, desculpa. São as que caiu sobre a pedra, são os que ouviram a palavra, a receberam com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas em algum tempo e horas, na hora da aprovação, se desviam. Então, veja que essa ela é um pouquinho diferente da primeira, né? Ela recebeu a palavra com alegria. Nós podemos ver aí 3 pontos importantes. A semente caiu no coração, né?
ela recebe com alegria, mas ela não tem raiz. E aí a gente entende, e a gente vê muito isso quando faz apelo, vem a pessoa à frente, com o rosto, né, banhado de lágrima. Nossa, teve aquele toque do Espírito, recebeu a palavra com alegria. E aí, quando vai passando, a Bíblia diz, né, que ao passar do tempo, ela não consegue se aprofundar, porque o coração dela, ela não aceitou Jesus com todo o seu ser, com a sua alma, né? Ela não conseguiu se firmar ali. Ela até tenta, ela tem uma simpatia muito grande pelo Senhor, mas ela não tem comunhão com esse Senhor. E aí o que acontece? Com o tempo, ela vai morrendo, né? O tempo para ela pode ser através de... A gente diz o tempo aqui, mas não se prende só a dia, semana, mês. Pode ser um tempo até mais longo, mas chega uma hora que ela não suporta, principalmente quando vêm as dificuldades, as lutas. Gente, as lutas realmente é a prova para saber como estamos, né? Como estamos. Por isso, às vezes a pessoa passa por uma luta, Deus, por que eu estou passando por isso? Ou o Senhor só falta dizer, filhinha, você precisa ser testado. Vamos passar, você vai conseguir, vamos lá. Mas aí tem muitos, como diz aqui, olha o que diz aqui no versículo 13, diz, recebe a palavra com alegria, né? Não tem raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da aprovação, o que acontece? Se desvia. Quantos e quantos nós temos visto, né? Pessoas até que caminham por um tempo, está firme aparentemente, mas vem as lutas e ela cai fora. Tudo isso porque ela não tem raiz. O seu caráter não se aprofundou, ela não tem firmeza. Ela facilmente vacila no momento da dificuldade. Ela crê apenas por um tempo. E a fé dela não é duradoura. E aí nós vamos, então, para o passo. E aí eu lembrei de uma coisa aqui, gente. Os mais antigos, talvez todos, não sei se passaram por isso, na época que vocês estudavam, quantos aqui na escola fizeram aquela experiência do algodão com a semente de feijão? Você molhava, vocês também fizeram? Você molhava o algodão, deixava bem encharcado, botava a semente ali. E um pouco ela começava a brotar, saía folhinha, né? Ia crescendo um pouquinho, e a gente, como criança, ficava toda feliz. Eu vou colher feijão, vai dar feijão. Mas o tempo vai passando, e aquelas raízes começam a ficar amarelado, o feijão começa, as folhinhas a amarelar, ela começa o quê? A morrer. Isso acontece por quê, queridos? Porque o algodão não tem nutriente suficiente para aquela plantinha, para aquela semente. Então, ela morre. É exatamente um exemplo aqui dessa segunda igreja. Por ela não ter raízes profundas, ou melhor, quase nenhuma ali, né? Então, ela morre. E nós entendemos que a importância do alimento para a nossa vida como árvore, vamos assim dizer, né? É importante a água, é importante o solo, é importante tudo, porque uma árvore, ela precisa de tudo, do sol, né, da luz, ela precisa de um solo, ela precisa de umidade ali na sua raiz, e ela precisa se aprofundar. Então, ela morre. E isso trazendo para a vida espiritual, faz lembrar que não há um relacionamento entre a pessoa, a igreja, e Cristo. Não há essa intimidade, esse relacionamento. Você sabe que a raiz aqui, ela simboliza a fé. Nós estamos falando de fé, níveis de fé, vamos assim entender, né? Níveis de fé. Então, nós vimos o primeiro nível, não tinha fé nenhuma. A segunda tinha um pouquinho, né? E uma fé fraca, isso demonstra que a raiz também é fraca, né? A raiz, dá licença, eu bebo muita água. A raiz dessa árvore, ela é fadada a morrer, porque ela não tem nutrientes suficientes. Por isso, você, como árvore do Senhor, e mais à frente você vai até escolher qual árvore que você quer ser,
você precisa estar alimentando a sua fé. Amados, nós sabemos que o inimigo, ele não está interessado só nos teus bens materiais, não. Ele está interessado na sua fé. Porque se a sua fé fracassar, ele ganhou. Porque você automaticamente já não está mais no Senhor. Então, nós precisamos cuidar das nossas raízes. Amém? E aí eu pergunto, qual a função das raízes profundas? Qual a função? Pensa aí. A minha resposta aqui é: a principal função desse tipo de raiz é aumentar a sustentação da árvore. Essa raiz, dependendo do tipo de árvore, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai dar frutos, né? E os seus frutos vão amadurecer e essas sementes vão germinar em outros lugares. É a multiplicação, vamos assim dizer, né? E aí, com isso, nós vamos para a terceira igreja. E eu vou perguntando a você, que tipo de igreja eu quero ser? Eu já falei de 3 igrejas, certo? Não, de 2 igrejas. Agora eu vou para a terceira, que está no versículo 14, que diz assim: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados das riquezas, né? Sufocadas com os cuidados das riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha que igreja, ela já está bem diferente da segunda, né? Ela já caminha, ela tem raiz, ela está ali, ela está na igreja, no espaço físico igreja, junto com a igreja de Cristo, porque a gente entende que se ela tem raiz, ela tem vida, e ela chega a florescer, ela chega a frutificar. Mas a gente vê que o seu fruto não amadurece. E aí a gente vê aqui em Mateus 7,19, que diz que toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Não produz bom fruto. Então, se ele não amadurece, é porque não é boa, né, a raiz, não é boa a árvore. E aí nós podemos lembrar, sabe de quê? De uma passagem, lembra quando Jesus estava caminhando com os discípulos e de longe avistaram uma figueira, né? Toda verdinha, cheia de folhagem, e eles foram lá achando que teria frutos. A aparência, né? Aquela aparência enganosa. Essa terceira igreja, a igreja dessa aqui, ela tem uma aparência de que é algo forte, de que é algo que prossegue, ela é membro, ela dá o dízimo, ela canta no coral, é obreiro, ela trabalha, ela se envolve, né? Tem uma aparência religiosa, mas ela não se envolve tanto com Cristo como deveria. As suas raízes são rasas. Elas não são profundas. Ela tem raiz. Eu estava até lá em casa, lá no Joque, tem uma árvore tão grande, e ela é muito frondosa. Mas essa árvore, a raiz dela não é profunda. Ela é muito grande, ela está há anos ali. Mas sabe o que sustenta ela? O que não deixa ela cair? São as casas que estão construídas em volta dela. E aí sustenta a raiz dela. Tem muitos cristãos que estão na igreja, que estão sendo sustentados pela sua oração. Não pelo que ele está fazendo, é pela sua oração. A mãe dobra o joelho, Senhor, sustenta meu filho, minha filha, sustenta a família e tal, e ela está ali, porque tem um apoio. Vocês já passaram, eu creio que vocês já viram, quando a gente passa as tempestades, quando a gente passa nas estradas, vê aquelas árvores enormes, tombadas, com aquela raiz toda de fora. O que a gente aprende ali, amados? É que aquela árvore, embora tivesse frondosa, ela tinha só uma aparência de que estava tudo bem, de que ela era próspera, né? Ela estava ali dando os seus frutos, entre aspas, porque essa aqui diz que
os frutos chegaram a nascer, mas não amadureceram. Ou seja, era um crente estéril, não tinha vida. Até porque esse tipo de igreja, ela não se une muito aos crentes raiz. Porque acham enjoado, chato, querem orar, querem jejuar, querem estar todo o tempo ali glorificando o Senhor, e eles ainda estão apegados às coisas do mundo. Fala mais alto, a concupiscência da carne ainda é muito forte dentro delas, ou seja, o desejo, né? O desejo. Eu quero isso, eu quero aquilo, e faz o que tem que fazer. Isso me faz lembrar, até para que vocês entendam em termos de níveis de fé, lá em Ezequiel 47, que fala do profeta, que o anjo começou a mostrar o rio, e ele disse, mede 1000 côvados. Aí ele entra, dava água pelos tornozelo. Então, se a água está no tornozelo, simboliza aquela primeira igreja. Ela sai. Ela entra e sai, e nada acontece, né? Aí ele mede mais 1000, e a água vai nos joelhos. Ela sai também, mas não é tão fácil quanto a outra. Ela já tem que caminhar um pouquinho para a água, para ir deixando para trás aquilo que prendia ela na presença do Senhor. Níveis de fé. Aí ele diz, mede mais 1000. E aí, ao medir mais 1000, ela já vai entrando e a água já vem pela cintura. Então, é essa igreja. Ela está na metade, está lá, e a metade está cá. Ela não está definida, não é a igreja ideal para aquele que quer se posicionar e fazer a sua escolha. Mas cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Amém? Só que nós temos que saber que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e essa igreja que está com água pela cintura, né? E aí voltando agora à árvore que já tem raiz e que dá frutos que não são maduros, nos faz lembrar, e ela já tem a pessoa do Espírito Santo dentro dela. Só que ela não deixa ele trabalhar. Vocês lembram do fruto do Espírito, aquelas 9 sementinhas? Alguém sabe dessas sementinhas? Sabe de qual? Gente, isso é questão de sobrevivência, hein? Nós temos que saber. A primeira é amor, a segunda, alegria, a terceira, isso é, tarefa de casa, hein? Tarefa de casa. Leia, coma, mastigue, engula e toda vez de novo. Então, vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade. Fidelidade é importante. Aí vem um que daqui para lá já começa o negócio a ficar estreito. Mansidão. Quantos mansos tem aqui? Digam amém. Pela fé, gente. Amém. Pela fé nós somos mansos. E aí vem o mais brabo de todos, domínio próprio. Sabe aquele momento quando alguém te fere, te machuca e você na mesma hora devolve? Cadê o domínio próprio, né? E aí a gente lembra lá de Provérbios que diz que a palavra dura, o que ela faz? Ela suscita ira. Mas a branda, gente, isso serve para tudo na nossa vida. Para o casamento, para o filho, para o patrão, para o vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão que está do seu lado. Hoje eu vim, aí uma irmã falou um negócio, que aí aquilo me... eu fiquei, meu Deus. Aí eu agradeci pelo que ele falou. Querida, deixa aí que eu já estou atrasada, tá? Deus te abençoe e tal. Eu fui embora. Mas a língua coçou. Senti ela até inchada na boca. Mas trinquei os dentes e não saiu nada. Graças a Deus, né? Aí falei para ela o real motivo do que aquilo estava acontecendo. Ela entendeu e ficou bem. Na hora de dar um negócio, né? Aí é esse momento, gente, que nós temos que colocar em prática. Essa igreja terceira aqui, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Lá em Gálatas 5:22 fala sobre isso. Você precisa, cola na sua geladeira. Geralmente, em trabalho de mulheres, eles dão um cachinho de uva, escrito, né? Amor, paz, alegria, longanimidade e tal. E aí você
cola aquilo na sua geladeira. Não é para enfeitar a geladeira, não. É para entrar em você. Aquilo tem que estar dentro dessa igreja. Suas raízes estão superficiais, mas ela pode mudar. Ela pode mudar. E aí depende de você, porque se não tomarmos conta, se não, queridos, amadurecermos no Senhor, como que a gente vai entender a dor do outro? Se estamos pensando só na nossa dor, se estamos olhando só para o nosso umbigo, quando, na verdade, o Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, a gente tem que ter muito equilíbrio, e aí é importante o fruto do Espírito dentro de nós, porque tem pessoas que amam tanto o próximo que esquecem de si. E tem que ter esse equilíbrio. Você se ama, você cuida do outro. E cuida de você também. Isso é importante. Olha, a gente nunca viveu uma fase, isso me ocorreu aqui agora, não está nem escrito aqui, em que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Homens e mulheres de Deus, cuidem da sua saúde. O homem, então, é mais, desculpa o termo, relaxado com a saúde. Ah, isso é bobagem, isso é uma dorzinha de cabeça. Olha, o que eu tenho ouvido de homens com câncer de próstata, porque os homens não querem passar pelos testes, não querem fazer nada. Gente, é questão de saúde. Você é o templo do Espírito Santo. A gente, olha, vocês sabem, né, que eu tive um câncer, já declaro a minha cura, eu estou num processo de tratamento, mas eu só descobri porque todo ano eu faço um check-up da minha saúde. E no ano de 2021 eu tinha feito, não tinha dado nada, estava tudo ok. 22, quando eu fui fazer, todo mês de janeiro, aí deu lá que eu estava com nódulo. Fiz outros exames, aí pediu biópsia. E o negócio foi piorando, né? Até que chegou a biópsia e deu o resultado que eu estava com um tumor na mama e que era um câncer. E eu fiquei na hora assim, meu Deus, como? Eu cuido da minha saúde, mas tudo bem. E aí o médico disse, olha, eu tenho uma boa e uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer? Eu falei, vai fazer alguma diferença? Vai mudar alguma coisa? Ele, talvez sim. Aí ele disse, a ruim é que você está com um tumor e é câncer. Bem assim na lata, né? Aí eu estava acabando de sair de um luto da morte. Tinha 2 anos, exatamente em junho, quando fez 2 anos que o Jorge faleceu, eu recebi esse diagnóstico. Aí eu fiquei parada, olhando. Aí ele disse, está tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. A minha cabeça estava um turbilhão, né? Um monte de coisa junto. Não vou entrar aqui nesse mérito agora, porque a gente tem que prosseguir. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, que aí naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente precisa se cuidar. E aí ele disse, você quer saber a segunda? Eu falei, pode falar. Ele disse, a segunda e boa notícia é que nós estamos descobrindo no início. No início. Você fez ano passado, ele estava com meus exames, você não tinha nada. Esse ano, no mesmo período, você está com câncer. E quando é no início, é mais fácil de se tratar. Isso aconteceu por quê? Porque a gente se cuida. Então, mulheres, pelo amor de Deus, quer cuidar dos seus netos, do seu marido, do seu pai, do seu tio, da sua mãe, seja lá de quem for, cuide, isso é bom. Mas cuide de você também. Porque se você não cuidar de você, como que você vai cuidar do próximo? Cuide. Não deixe de se cuidar. Faça todos os exames necessários. Eu não tenho dinheiro, irmã Fátima, eu não posso ir no médico. Gente, enfrenta a fila no SUS, faz alguma coisa em prol da sua vida. O Senhor vai te direcionar, Ele vai te ajudar. Tem pessoas influentes, chega perto dela, pede mesmo. E Deus vai abençoar. Fechando parênteses, vamos voltar para a nossa mensagem. Então, como igreja de Cristo, você tem que se cuidar. Amém? E aí nós podemos entender que uma vez que nós somos cheios do Espírito e deixamos Deus agir, o Senhor vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Viver em novidade de vida é viver em mudança constantemente. Você não pode ficar parada sempre na mesmice, fazendo a mesma coisa. Geralmente, a gente não gosta de mexer no que está, como que se diz, no que está funcionando, né? Nas coisas que estão avançando, está dando certo, a gente não quer mexer. Mas aí vem Deus e mexe. E aí você tem que avançar, né?
Para mim estava tudo bem, a minha vida, com meu marido, na igreja, a gente caminhando. Nossa, que delícia. De repente veio um tsunami na minha cabeça. Aliás, depois veio o segundo tsunami, que quando eu estava querendo construir alguma coisa, derrubou tudo de novo. Mas a gente entende que isso é a gente caminhar com Cristo. Eu tive que fazer a minha escolha. O que eu quero para a minha vida? Eu vou ficar aqui chorando num vale de lágrimas, ou eu vou me levantar e seguir o que o Senhor tem para mim, o propósito? Porque se Ele levou meu marido e me deixou, tem propósito. Eu creio nesse Deus. Amém? A gente crê num Deus que tem planos para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, você não está aqui por acaso nessa semana. Você não está. Nesse momento, aliás. Você está aqui porque o Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar com você. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que tem ouvidos, há uma diferença entre ouvir e escutar, né? Eu escuto o que eu quero. Você pode estar até escutando a mensagem, mas ela está entrando aqui e saindo aqui. Agora, procura ouvir, é diferente. Ouvir, reter, e aí você vai praticar o que você ouviu. Amém, queridos? E aí, então, nós podemos ir agora... E eu pergunto, qual é a igreja ideal? Vamos para a quarta? A quarta diz assim, a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com? Por que os outros não falam? Perseverança, amados. Lembra que eu falei lá no início da sua escolha? E você precisa, o terceiro ponto, a parte ideal é perseverar naquilo que você escolheu. Então, nós vamos lá. Nós vamos, então, estar falando aí da quarta igreja. Que a semente caiu num solo bom, uma boa terra, né? Uma terra úmida. E essa terra, essa água que ela recebe, vem do Espírito Santo de Deus. Ele é simbolizado, né, como a água, né? E a gente sabe disso. Então, a gente precisa estar ligado, conectado com o Senhor, para que essa água, ela jorre de dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, essa é a igreja raiz. Essa é a igreja que eu e você podemos ser. Basta aplicar aqueles 3 passinhos que eu dei lá no início. Eu vou dizer a vocês, nessa manhã, eu escolho ser crente raiz. Eu escolho. Eu faço a minha escolha de ser esse crente raiz. Eu me posiciono, eu escolho. E eu confio que Jesus está fazendo e vai me ajudar a caminhar. Amém? Essa igreja raiz, ela não se abala diante das más notícias. Quando eu digo não se abala, ela recebe a notícia, ela pode até ficar, né, balançada, temerosa, mas ela não sai do lugar. Sabe por quê? Porque ela está fincada. Ela está lá firme. As suas raízes estão na rocha. Quer ver aqui Isaías? Vamos lá em Isaías, queridos. Isaías 26, 3. Deixa eu ver aqui. Deixei marcadinho. Isaías 26, 3. Olha o que diz aqui Isaías. Está lá, ó. Tu, Senhor, conservará. Alguém aqui já viu o pote de conserva, né? De picles, de palmito, pimenta, tantas outras coisas. Ela está lá conservadinha, mantendo o seu sabor, a pimenta mantendo o seu ardor, tudo ali conservado. Então, é isso que acontece aqui com a igreja raiz. Ó. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, cuja escolha, olha, é firme, porque Ele confia em Ti. Vamos dar um aplauso a esse Deus maravilhoso. Confiamos em Ti, meu Senhor. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Aleluias.
E aí o profeta vira para o povo, e eu falo para nós agora, através da palavra de Deus: confiai no Senhor perpetuamente. Perpetuamente é sempre, meus amados. Porque o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. Ele é a rocha onde nós precisamos estar plantados, queridos. Nós precisamos estar alicerçados nesta rocha. E plantado nessa rocha, você vai ver que tudo é diferente. Deus deseja, querido, que sejamos uma igreja raiz. Hoje, amanhã e sempre. Que sejamos essa igreja. A igreja raiz, nós temos tantos exemplos na palavra. A gente olha para a vida dos apóstolos. Cada um pagou o preço para que a palavra de Deus chegasse até aqui em Jardim Catarina, no Joque. Eu estou falando isso nos lugares que eu levei a palavra, né? Lá em Santa Isabel, na minha, na sua vida. Por que chegou até nós aqui? Porque eles foram igreja raiz. E compartilharam conosco exatamente isso, para que nós venhamos a dar continuidade. O que o Senhor diz? Que a nuvem de testemunha vai falar do poder deles. Nós somos essa nuvem, querido, eu e você. Vamos formar um bolo tão grande. Você sabe que quando eu estou vendo a TV, eu gosto muito de ver coisas da natureza. E, às vezes, no fundo do mar, tem aqueles cardumes uns peixinhos. Aí vai aquele bolo de peixinho para um lugar, e vem em volta para outro lugar. Eles vão tudo junto, tudo bolado. É uma nuvem de peixinhos. E nós, em nome de Jesus, seremos uma nuvem de testemunhos do Senhor. Somos crentes raízes, não sei você, mas eu sou. Eu faço a minha escolha, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por isso. A igreja raiz é uma igreja que busca, é uma igreja que luta, é uma igreja que tem as suas raízes profundas, né, que é regada, ela não é regada por qualquer água, como a igreja com as suas raízes superficiais. A outra, ela se alimenta de esgoto, onde tiver uma umidade, seja que tipo for, ela vai. E aí ela fica doente, ela segue qualquer sorte de doutrina, ela está seguindo, ela não olha se é bom, ela quer que a sua vontade seja feita, né? Ela ouve o que ela quer ouvir. Se a igreja lá, de repente, o pastor deu uma chamada na igreja, ela fica bicuda, vai embora. Não quero ficar nessa igreja, o pastor aqui é grosso, só sabe dar cajadada. Se dá, é porque está merecendo. E a igreja raiz, ela suporta. Quantas cajadadas os apóstolos não levaram? Me veio uma lembrança aqui agora. Está sendo gravado, né? Mas eu vou falar. Lembra quando aquela mulher cananeia... Gente, eu tenho que correr. Lembra quando aquela mulher cananeia chegou para Jesus? Sua filha estava possessa, né, de um demônio. E ela foi pedir ajuda a Jesus. Aí explicou a situação e Jesus disse para ela: não é bom que a gente dê o pão dos filhos, né, aos cachorrinhos. Gente, aqui entre nós, ela foi chamada de cadela, né? Foi. Vamos pensar assim. Mas o Senhor não fez isso por maldade, não. Ele estava ali naquele momento testando, que ela mesmo visse até onde ela ia chegar. Ela disse: não é bom que eu dê o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas olha a resposta dela: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aleluia! Ela estava ligadíssima. E ela não ficou bicuda, chateada. Poxa, eu vim aqui pedir para o senhor libertar meu filho, o senhor me chama de cachorra. Vamos assim dizer. Isso acontece ou não acontece nas igrejas hoje, quando o pastor chama para advertir, para aconselhar, e ele não quer ouvir, ela não quer ouvir, sai batendo o pé e vai embora, não piso mais nessa igreja. Essa é a terceira igreja. A última igreja, a quarta, ela fica ali, aquilo pode doer nela, machucar, mas depois ela vai pensar: por que será que ele falou isso? Deve estar alguma coisa errada em mim.
E se não tiver, querido e querida, descansa o teu coração, porque Deus vai mostrar Ele. Deus vai mostrar, sabe como? Através da sua atitude, da sua reação. Ele vai começar a chegar, puxa, eu falei isso para a irmã e ela está aqui firme, servindo com todo amor, com todo carinho. Que coisa maravilhosa. Então quem tinha que aprender a lição era ele, não você. E assim vai. Deus fala aos seus filhos. Um através do outro. Nós somos lixa. Passa a mão aí no Jair, ó. Faz assim, Nelly. Lixa, ó. Se ajustando, um ajustando o outro. Exatamente. Isso em marido e irmãos a gente também. O irmão vem com a lambada e você, ai Senhor, essa lixa está grossa. Vamos lá. Vamos lá, Jesus. Me ajuda, porque eu estou inchada aqui, doida para falar. Mas não vou falar. Vamos lixar, vamos nos ajustar. Amém? Amados, eu vou correr aqui. Toda honra, toda glória seja ao Senhor. Olha, eu anotei aqui que a igreja raiz, as suas raízes são tão profundas, né? Ela não é regada por qualquer água, mas pelo Espírito Santo de Deus. E que mesmo sendo cortada, ao cheiro das águas, brotará. Uhul! Brotará. Então, mesmo você sendo ferida, machucada, mas você vai eliminar seiva, verdor. Eu vou ler aqui 3 textos importantes que vai mostrar a você. É lindo como a gente vê Deus usando a natureza, tudo para falar do reino de Deus a nós. Vamos lá em Jeremias 17. Jeremias 17. Vamos ler aqui, versículo... Eu não vou entrar no mérito aqui de bendito e maldito, não. Eu vou entrar no que vai dizer aqui. Jeremias 17, versículo 7. Diz assim, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe por quê? Porque ele é como a árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Esse calor, amados, são as lutas, as dificuldades que você passa. Mas a sua folha fica verde, ele não fica abatido, desesperado, todo... Não, ele pode até ficar por um momento, mas depois ele se levanta, né? Como o salmista Davi fala, não, o homem que confia em Deus, que é confiante, não se atemoriza diante das más notícias, né? Nós falamos isso. Aí o versículo 8 diz, porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Essa é a igreja raiz. Meu irmão, minha irmã, no momento difícil da sua vida, você não deixa de dar frutos. Você não deixa que as suas folhas fiquem murchas. Já viu uma plantinha lá, quando você não alimenta, não dá água, não põe nada, ela fica lá toda tristinha, né? A gente lá na igreja tem um pé de café bonito, mas é café de jardim. Aí lá de cima de casa, quando eu olho para ele, que ele vejo ele assim, eu falei, ai, tadinho, ele está sem água. Aí a gente vai lá, bota água, daqui a pouco ele está todo em pé, todo imponente lá. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma igreja que busca água em Deus, busca alimento em Deus. Vamos para outro texto? Vamos lá para o Salmo 1. Vamos lá para o Salmo 1. Olha, a palavra de Deus é muito rica, queridos, muito rica. O tempo todo esse Pai maravilhoso está nos alertando, nos orientando. Vamos ler aqui o Salmo 1. Inclusive, ele aqui dá a essa igreja estrutura de como ela deve se comportar em diferentes tempos, né? Ela é comparada a uma árvore, mas diz como esse crente tem que se comportar. E diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Eu não vou entrar nesse mérito aí. Aqui no 2, antes o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite. Agora presta atenção, versículo 3. Ele é como árvore
plantado junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Oh, glória a Deus! Mas tem N exemplos, eu peguei só esses 3. Vamos para o outro lá, vamos para Salmo 92. Vamos para o Salmo 92. Versículo 12. Salmo 92, versículo 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então fala aqui de 2 tipos de árvore, a palmeira e o cedro, né? E aí ainda diz aqui o 14, na velhice darão ainda frutos, crente raiz idoso, olha só. Darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. Não tem idade para você ser cheio de seiva e verdor, para você ter dentro de si esse gozo, esse poder do Senhor na sua vida. E aí diz, para que ele precisa dessa seiva e desse verdor? Versículo 15 diz, para anunciar que o Senhor é reto. Aí olha só a resposta que fecha aqui. Ele é a minha rocha. É nele que eu estou alicerçado. É nessa rocha que as minhas raízes vão se enrolar. E nada vai acontecer, porque Deus está comigo. Eu estou plantado na casa do Senhor. Eu estou plantada junto com meus irmãos num espaço. Vocês estão aqui nesse espaço para juntos adorarem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode. Não há limite para o nosso Deus. Não há limite, Ele é imutável. Ele não muda, Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, mas Ele é o mesmo que também vai te fazer passar por lugares desertos. Ele promete na sua palavra que vai no lugar deserto, Ele vai abrir caminho, Ele vai abrir rios para que você passe. Aleluias, glorificado seja Deus. Então esse salmo nós vemos aqui que fala de frutos, fala de seiva e de verdor, e fala que Ele é a nossa rocha. Nós precisamos, amados, estar alicerçados nesse Deus. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essas, porque ele também fala do carvalho de justiça, né? São 3 árvores fortes. A palmeira, queridos, eu fui ver na internet, diz que a raiz dela chega de 3 a 4 quilômetros. Eu não tenho nem noção, né? Não tem nada de 3 a 4 quilômetros para baixo. E ela sobe, ela cresce, uma média de mais ou menos uns 40 metros. Ela cresce, ela fica aquela coisa assim imensa, esbelta no deserto. E ela dá tanto fruto, por isso que fala aqui, como a palmeira, nós floresceremos e daremos muitos frutos. Porque ela dá, nos cachos dela, ela dá até o pico, ela dá flores. Então ela fica carregada. E diz mais que a palmeira, quando no deserto tem tempestades de poeira, aqueles ventos fortes, e ela ali, esbelta como ela é alta, ela se abaixa e vai até lá embaixo. Isso são as lutas, as dificuldades que te levam. Mas aí, passa aquilo tudo e ela precisa levantar. Ela não se quebrou, ela precisa se aprumar. E aí vem o Senhor, estende a mão e diz, vem filha, levanta. Eu te quero de pé, levanta. E aí você se levanta na presença do Senhor de uma maneira diferente. Fortalecida, revigorada, para caminhar mais uma milha, ou muito mais que o Senhor queira. Você agora está num rio, é o 4º nível, que você não sente mais o chão. Isso quer dizer que você não se domina, que você não tem mais, você não é dona de si. Você tem que, eu dei o meu livre-arbítrio para o Senhor.
E falei, Senhor, não deixa eu pegar nele, porque eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe o que eu tenho que fazer. Fiquei 4 anos administrando a igreja sozinha. Eu não sabia o que fazer, mas Deus o tempo todo estava ali comigo. Agora, graças a Deus, nós estamos com um casal lá. O pastor Renato está lá conosco, a Luciana. Eles vieram de Alcântara. Então, Deus manda refrigério para a gente, queridos. Deus envia socorro. Nós só temos que ficar firme. Não se desespere quando as lutas vierem. Não se apavore. Olha, nós temos da parte de Deus, e eu já vou concluir, queridos, nós temos da parte de Deus um socorro bem presente. Deixa eu só falar rapidinho do cedro do Líbano, que diz o seguinte, o cedro do Líbano, ele leva um tempo crescendo, ele não cresce de repente não. Ele cresce 1,5 metro de raiz para baixo e 5 centímetros para cima. Ele leva uma média de 4 a 6 anos assim. 1,5 metro para baixo, 5 centímetros para cima. E vai. E aí ele fica pequenininho. Ele cresce 20 centímetros durante o ano. Mas se torna uma árvore tão grande, tão poderosa. Ela tem a circunferência dela, só para você ter ideia do caule, ela tem em média 50 metros. É um negócio imenso, né? E é imensa para cima também. Ela leva mais, a partir do 4º ano é que ela começa a crescer mais. Então, é uma coisa forte. É uma árvore forte. Por que será que Deus escolheu essas árvores para nos dar exemplo, gente? Você vai parar para pensar, tá? Vai estudar um pouco sobre ela. E aí o resto eu vou deixar você ver. Aí tem o carvalho, eu fui ver lá. Por que carvalho de justiça? O carvalho é uma árvore, ela é ornamental, mas ela também é imensa. Ela é muito grande. E eu até anotei aqui para não... Ela chega a crescer de 30 a 40 metros. Ela tem uma força, uma beleza toda dela. É algo assim sobrenatural, né? E isso mostra, ela não dá frutos, mas ela simboliza o crescimento, a força, a beleza que ela tem, o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer isso. E tem outras mais que eu não vou falar. Eu vou entrar aqui para a conclusão, falando para vocês o seguinte, que Deus, Ele deseja, Ele aposta em nós, como Ele apostou em Jó. Você vê que Satanás foi lá dialogar, né? E o Senhor foi dando corda para ele, foi deixando ele fazer o que queria, porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração. Está difícil, a prova está doendo, mas vamos caminhar. Vamos caminhar com muito louvor. A Cassiane tem uma música assim, né? Com muito louvor, vamos estar glorificando esse Deus. Olha, não foi fácil para mim louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor pela partida do meu esposo, por estar com câncer. E recentemente também recebi aí outra notícia, proveniente consequência, né, da medicação e de todo o tratamento. Mas eu falei, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Se eu estou aqui, eu vou viver até quando o Senhor quiser. Quando o Senhor não quiser, me leva. O Senhor, eu não me pertenço. Então, amados, Deus quer, querido, que nós sejamos, que nós façamos a nossa escolha. Aí lá em Isaías 41, 10, eu vou ler só para você, você nem precisa abrir a sua Bíblia, até porque eu tenho que correr agora. Olha as promessas, nós temos que aprender a caminhar nas promessas do Senhor. Nós temos que aprender. Ah, mas eu não sei quais são as promessas. Leia a palavra que você vai descobrir. Eu vou te dar 3 hoje, mas você tem muito mais. Essa palavra aqui é cheia de promessas para mim e para você. Nós só temos que obedecer, amados. Amém? Uma das coisas que nós temos que fazer é ser obediente. E se obedecermos, aí o Senhor promete um monte de coisa. Então vamos lá. O 10 diz assim, 41, 10 diz, marca isso na tua palavra, na tua Bíblia, porque são coisas que diariamente a gente está aqui lendo. Ele diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Uhul! Glória a Deus! Esse é o Deus que eu conheço e que você conhece. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Oh, aleluias! E aí, queridos, nós vamos a mais um. Lá em Hebreus 13. Eu nem vou abrir aqui, mas diz o seguinte. Olha o que diz o 13. Deixa eu ler antes primeiro o 40. Eu estou aqui na mesma página. Isaías 40, eu lembrei. 40, 31. Diz assim. É outra promessa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas, sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Olha que o 41 diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Quem corre, se cansa. O Senhor fortalece, né? Quem se cansa, precisa de força, né? O Senhor fortalece. Quem caminha, precisa de ajuda. Principalmente quem já está passando aí dos seus 60, 70, né? O Senhor dá um empurrãozinho aqui, porque está difícil subir a escada. Aí Ele empurra e você sobe. Né? Então, são promessas. Mas aí a gente fecha com Hebreus 13, 6, que ele diz, para mim e para você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Meu irmão, minha irmã, depende de você, depende de mim. Hoje é dia de você fazer a sua escolha. Eu lembrei aqui que Josué fez isso com o povo. Hoje escolheis a quem sirvais. Escolha, faça a sua escolha. Você teve o exemplo de 4 igrejas aí. Qual dessa igreja que você quer ser? Qual dessa igreja, não importa o que vamos passar. Eu escolhi ser a igreja raiz. E eu vou. Olha, tempos difíceis virão. Não pense você que vai melhorar, que tudo vai ficar bem. Você, desculpa, eu não quero te assustar. Mas as coisas vão piorar. Por isso, o Senhor me fez trazer essa palavra. Para que você se alicerce nessa rocha, que é Ele. Não temas. Nós vamos cantar um louvor que diz que se nós estivermos, eu não me lembro a sequência ali, podemos estar apavorados, mas não derrotados, né? Estamos de pé. O Coliseu não parou a igreja, os leões que comeram os cristãos não parou a igreja, o inferno não vai prevalecer, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Vamos ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus. Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos pela tua palavra nessa manhã, Senhor. Obrigada por falar ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por manter viva essa palavra no nosso coração, Pai. Nesta manhã, Senhor, que aquele que estava em dúvida em que lugar ficar, que ele possa estar se posicionando, que ele possa estar fazendo a sua escolha e que ele possa viver os frutos da sua escolha. Vai depender dele se vai ser bom ou se vai ser ruim. Ajude também na sua vida secular, porque a gente não consegue separar a espiritual da secular. Porque se somos teus, somos por inteiro, Senhor. Te servimos com todo o nosso ser. E antes de cantar ali, presta atenção. Olha para mim. Quem aqui gosta de café? Cafezinho? Até que o cafezinho agora ia bem, né? Vocês gostam de café? Vamos fazer o seguinte. Faz isso aqui, ó. Aqui é o pires, tá? Pega a xícara. O dedinho tem que estar assim, ó. Rebicadinho, que é chique. Pega. Aí, nós vamos dar o primeiro gole. Peraí. Pega a xícara. Não bebe tudo de uma vez, não, tá? Tá só no primeiro gole. A primeira letra do café é o quê? C, né? Então diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então dá só um golinho. Volta. Vamos para o segundo gole? Então outro gole. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Vamos mais um gole. Vamos lá, tá bom esse café. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E
agora o último você pode entornar. Não, ele está funcionando. Ah, tá, desculpa. E aí agora você vai virar até a última gota. Bebe. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua... Não. Ó, coração, alma, força e entendimento. É força e entendimento. Café. As 4 letras. Café. Coração, alma, entendimento e força. Todo dia toma esse café. Várias vezes. Esse não faz mal, não. Não tem cafeína. Tem proteína. Tem substrato para a sua raiz. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós somos a tua igreja. Aleluia. Sonado, Mas não desanimado. Perplexo, mas não desesperado. não desesperado. Estamos de pé, perseguido, não abandonado, Não estamos abatido, mas não destruído. Estamos de pé, Aleluia. caminhamos. O crente vive pela fé. Pelo Glória a que vemos, o que nos move É o Senhor Jesus, é o que nós vemos. Nação Santa, Nós somos o quê? somos a igreja, vivemos por fé. Como é que você está? Estamos de pé. Beleza, é isso mesmo. Perseguidos, não abandonados. Você não está abandonado. Abatidos, Você não está sozinho. mas não destruídos. Oh, Deus está com você. Estamos Ele nos ama. Caminhamos pelo que vemos, Você vive por o fé. que nos move. O que está movendo você, meu irmão? Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Agora se prepara. Se prepara. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, Nada vai parar você. os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Não vai. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Livre suas Ninguém raízes na pode rocha parar eterna. a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor. Nada pode nos calar, meu irmão. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Caminhamos pelo que vemos, Não olhe as circunstâncias, olhe para o que Jesus. nos move. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Seja direcionado pelo Senhor. Não ouça as vozes que não vêm de Somos Deus. a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. Você está passando por lutas? O Coliseu Não parou fique a triste. igreja. Se alegre.